O primeiro ETF de prata aqui do Brasil, finalmente lançado aqui o Silver 11 com uma taxa de administração de 0,30%, exposição cambial e finalmente uma inovação para esse metal que tanta gente estava pedindo. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, já comenta se você gosta aqui de ativos alternativos como ouro, prata, Bitcoin, Coin 11, eu sei que a galera gosta, né? E aqui no Brasil a gente teve então o lançamento desse primeiro ETF de prata aqui da B3, né? No caso da XP na B3. Então você tem essa exposição aqui, muito similar lá ao Gold 11, que também é da XP, né? Tem exposição cambial, você tem aqui a exposição a essa commodity. Olha o Léo Vasquez lá da XP, um abraço pro Léo, o Danilo também. Vou convidar a XP aqui pro ResultaCast, hein? Tô devendo um convite para eles. Eu ainda não conheço no detalhe o pessoal da XP, mas em breve eles estarão aqui no ResultaCast. Então já comenta aqui embaixo o que você quer falar pro pessoal da XP em relação aos ETFs. Geral aqui o Silver 11, ele tem essa proposta. Cara, aqui o site tem que dar uma esclarecida, né? Podia ter uma apresentaçãozinha pro pessoal. Aqui o Silver 11, ele tem essa taxa de administração 0,30%, ele tem exposição cambial, você vai estar comprando uma exposição para prata, metal muito famoso, você já deve ter ouvido falar, porque basicamente eles vão comprar aqui, ó, o SIVR, né, que é um ETF lá do exterior, tá certo? Ah lá, a prata então, para você que não sabe, ela é enfim, né, o terceiro ativo mais valioso do mundo, aqui com o maior market cap. O primeiro é o ouro, né, 32 trilhões de dólares, depois a Nvidia, curioso, né, a Nvidia já passou a prata, e aí tem aqui diversos outros ativos, né, para você dar uma olhadinha. Então, de fato, é um metal muito valioso, ainda assim tem o seu valor como commodity, enfim, e agora você tem um ETF para facilitar o acesso. Para quem não sabe, a gente também já tinha um BDR aqui para fazer a exposição à prata, mas ele não tinha aqui a maior negociação líquida, não tinha tanta liquidez assim no dia a dia, tá? Então, às vezes ficam buracos no gráfico quando você investe por BDRs. Hoje em dia já tem algumas facilidades maiores, por exemplo, os BDRs já são um pouquinho mais líquidos, porque é possível ter market maker, mas nem sempre tem market maker nos BDRs. Então, a proposta aqui da XP é justamente facilitar um pouquinho isso e trazer ali um pouquinho mais de liquidez para você entrar e sair desses investimentos, se é que fazem sentido. Nós vamos falar sobre isso agora durante o vídeo, né? Então, o ETF original que a XP está comprando para você, basicamente é esse cara aqui, tá? Que é o chamado SIVR, tá? Então, basicamente, esse ETF, ele é lá dos Estados Unidos, então a XP, vamos lá, o ETF brasileiro compra o ETF do exterior e você vai pagar ali, basicamente, 2 taxas de administração e ter a exposição ao câmbio. Mas você tende a ter mais liquidez do que um BDR, caso ali o market maker trabalhe melhor, você tem que avaliar à medida que o papel for sendo negociado. Eu acho que vamos ter mais ETFs de prata, tá? Eu tenho essa impressão aí, vou deixar no ar. Tem um inscrito aqui do canal, Márcio. O Márcio me mandou esse tempo no Instagram uma foto de um evento de uma grande gestora que tudo dava a entender que talvez tenhamos novos lançamentos. Vamos aguardar aí, né? Detalhe, né? A foto que ele mandou, ela era pública, né? Ele pegou de um lugar público. Então, vamos ver. Talvez a gente tenha mais opções e mais concorrência, talvez taxas mais baratas e assim por diante. Lá no exterior, então, esse ETF original, ele é gigante, tá? Tem mais de 5 bi de patrimônio líquido de dólares. Então, ele é gigantesco, né? Então, o que é investir em prata? Não, basicamente, se você quer esse tipo de exposição no metal precioso, né? Você pode comprar algum tipo de ETF, por exemplo, para ter essa exposição à variação do preço, tá? É especificamente aqui o SIVR, vou chamar aqui de Silver, tá? Para ser mais fácil, né? Silver do inglês é prata, né? Ele vai buscar aqui replicar o desempenho do preço da prata em barras, não são barras de ouro, são barras de prata, menos as despesas do fundo. Cara, eles fazem aqui vários estudos em relação à correlação aqui, né, do preço da prata, do ouro, enfim, existe uma certa... Eles falam de imitar os movimentos do ouro, né? Então é basicamente ter uma correlação, tá? Algumas relações, eles até apontam que está descontado. Eu não iria muito por essa tese, acho que é um pouco diferente aqui a análise que você tem que fazer, mas de qualquer forma é uma solução para você fazer caso esteja interessado. E se você está interessado em mais vídeos de análises como esses para ETFs aqui do Brasil e também do exterior, aproveita para deixar o like e se inscrever no canal. Então, dando uma olhadinha aqui, pegando um histórico mais ou menos aí uns 15 anos para trás, só comparar aqui em relação à prata, o S&P 500, o Ibov e o ouro. E é interessante botar aqui o Bitcoin, né? BTC USD, bom também, né? É bem importante falar, nossa, o BTC distorceu tudo. Bom, enfim, é só para a gente bater o olho e comparar um pouquinho em relação à volatilidade, correlação aqui no olho, tá? Sem muito estudo, porque a prata é um tema que entrou muito nos noticiários e teve, de fato, uma valorização absurda recentemente.
Não estou dizendo que o ETF é bom nem que o ETF é ruim, acho que o ETF é só um instrumento e o mercado financeiro precisa oferecer solução para os investidores. A gente vai ver cada vez mais ETFs diferenciados, só que muitos deles talvez não tenha grande aplicação para você. Você, eu digo grande público, tá? Acho que todos os ETFs que saem, eles são feitos para alguém, mas não necessariamente você vai sair comprando só porque lançaram, tá? Então, olhando aqui um pouquinho, cara, o Bitcoin aqui distorceu demais. Olhando aqui um pouquinho o histórico da prata versus esses ativos, de novo, eles nem têm a mesma classe, né? Tô comprando aqui, ó, ações americanas, ações brasileiras, IBOV. É só para você ver um pouquinho da volatilidade em questão, tá? E aqui tá tudo misturado. Vou deixar tudo aqui em reais. Boa, tudo em reais então. O que acontece aqui? Esses metais preciosos são muitas vezes vistos como reserva de valor, né? Períodos inflacionários, assim por diante. Então, de fato, eles têm aqui, o IBOV, não dá para olhar muita coisa, mas de fato aqui eles têm uma correlação bem grande entre prata e ouro, e eles têm aqui performances muito interessantes, principalmente falando aqui, ó, cara, do ano passado para cá, né? Eu pego aqui, ó, início de 2025 até agora, olha lá, prata subindo coisa aqui de 100%, tô olhando aqui em reais, tá bom? O dólar caiu nesse período, e o ouro 44, o S&P 2, tá parado aí no tempo, né? Se eu puxar agora em dólares, que muita gente acaba olhando em dólares, prata 150%, ouro 78% e o S&P 20%. Claro, de novo, não são as mesmas classes, mas é interessante a gente comparar um pouco da volatilidade e também desses períodos, né? Qual que é o cuidado que tem que tomar sempre? Poxa, períodos de grande lateralização, tá? Cara, quando a gente olha esses metais preciosos, prata e ouro, existem realmente picos, o pessoal geralmente fala, né, os mais ligados aí aos períodos inflacionários e tal, o mercado vai se antecipando para tentar garantir o poder de compra, ele realmente pode disparar muito, né? Só que também existem os momentos que eles ficam dilados aqui por longos e longos períodos, ou até mesmo desvalorizando aqui, né? Dependendo da janela que você comprar. Então, investir nessas commodities, até mesmo o Bitcoin, tá? Não vou. Eu sei que são coisas diferentes, tá? Entenda isso, eu sei o que eu tô falando. Eu não estou comparando Bitcoin, Ibovespa e prata dizendo que é a mesma coisa. Agora, você tem grandes períodos que pode ter uma lateralização ou então uma desvalorização, que talvez isso não faça sentido na sua carteira. Para algumas pessoas faz, para outras não faz. Quando a gente olha aqui a prata e o ouro, eles têm esse comportamento. Vamos olhar aqui um pouquinho das janelas móveis em relação à prata, só para você entender da volatilidade que ela entregou. Basicamente estou aqui no gráfico semanal, vou puxar aqui 50 períodos e ver aqui a variação anual, né? Um ano de janelas móveis em relação aqui ao SIVR, que é o ETF original, vamos dizer assim, né, que tem lá nos Estados Unidos, que é o que a XP aqui está comprando no Brasil, tá? Olhando agora em dólares, tá bom? É sempre importante fazer essas distinções. Bom, aqui a gente tem um histórico desde 2010, até daria para pegar um preço mais antigo, mas não vai fazer tanta diferença assim para essa análise mais rápida e direto ao ponto. Você teve aqui momentos muito bons aqui de valorização acima dos 150%, acima dos 114%, agora recentemente, né, coisa de um ano, ó, dobrou de preço. Dobrou não, né? Duplicou, né? Olha lá, acima de 200% de valorização. Lembra, 100% dobra, né? Vamos lá. E tiveram vários outros momentos em que ela teve, enfim, né, valorizações menores, mas também muito boas, né? Putz, na faixa de 100% e assim por diante. Porém, houveram também aquelas vezes ali que o metal se desvalorizou e deixou o pessoal meio que de lado, né? Então, menos 40%, menos 33%, aqui em diversas ocasiões ele ficou na faixa dos menos 25%, menos 15%, enfim. E aqui a gente olha muito mais para o comportamento do que para o número, tá? O número não é tão relevante assim. Aqui basicamente a gente tem essa visão do que eu disse, tá? De que você tem longos períodos com o preço oscilando sem pegar muita tração, né? Sem ter grandes altas recorrentes. Então ele até subia, mas às vezes ficava de lado. Depois você tinha um retorno negativo com o passar do tempo. E agora recentemente está numa janela excelente. Então não é que o ativo é bom nem que ele é ruim, mas ele recentemente teve uma grande alta e isso pode fazer muitas pessoas entrarem e comprarem ele pelas razões erradas, tá? Novamente, se você comprou e aproveitou a alta, fico feliz, é de fato uma valorização impressionante, tá? E aqui, olhando aqui um pouco da correlação com o ouro, né? Muita gente tem prata e ouro na carteira, então são coisas diferentes, tem implicações diferentes, mas você tem aqui uma correlação entre eles, tá? Isso aqui é sempre importante analisar, porque quando a gente compra ativos que são das mesmas classes. O que são as mesmas classes? Os mesmos tipos de influências, né? Não dá para resumir de forma tão simples, mas basicamente ou são ações, ou são alternativos, ou são rendas fixas,
do mesmo tipo, né? Pré-fixada, pós-fixada, assim por diante, você tem que ficar bem atento com a correlação deles. Então, a gente já falou um pouco disso, mas aqui fica bem visível. Olha só, quando o ouro cai, quando o ouro cai, a prata caiu também. Pode ver, mesma época. Ah, um caiu mais que o outro. É verdade, as oscilações mudam, mas eles vão para o mesmo lado. Eles ficam de lado, aqui um pouquinho muda e tal, mas eles tendem a ir juntos. Às vezes um vai mais, às vezes o outro vai menos, mas eles têm uma correlação. Aqui a gente tem um indicador que faz a conta para você, tá? Então, esse aqui é o indicador de correlação. Quando está em 1, eles têm correlação positiva, vão para o mesmo lado. Quando está em -1, eles vão para os lados opostos, um sobe, outro cai. E aqui no 0, eles não têm correlação. Podem ir juntos, podem ir separados. Eles só não podem ir aqui para a esquerda, tá bom? Lembrem disso, o gráfico ele sempre vai para a direita. Esses dias veiculou num grande portal de comunicações gráficos indo para a esquerda, temporalmente falando, tá? Então, claro, você pode fazer o gráfico que você quiser no seu Excel, mas na notação científica aí, né? Enfim, todo mundo usa gráfico para a direita, tá certo? E aí você tem, na maior parte do tempo, a correlação aqui, ó, que é essa linha azul, muito próxima de 1, ou então tendendo aqui mais para cima. O que isso quer dizer? Que a correlação deles é alta. O que quer dizer se eles têm correlação alta? Que se você tem ouro, você também vai botar prata junto, você vai ter resultados parecidos, tá? Vai ter uma média entre os dois, basicamente. Você sempre vai ter a média, mas você basicamente vai ter um comportamento bem parecido entre os dois ativos. E isso é, vamos dizer assim, uma coisa boa se você sabe o que está fazendo e os ativos sobem, mas é uma coisa que pode ser ruim se você não sabe o que está fazendo e os ativos caem, tá? Vou comprar um monte porque eu me animei, Anthony. Cara, você está disposto aí a uma desvalorização, um drawdown, então uma volatilidade considerável nos períodos aí que isso pode acontecer, tá? Vou pegar aqui então, puxar aqui o período mais recente aí. Olha lá, se eu puxo aqui, né? Aqui de fevereiro, quando começou a desvalorizar, olha só. A prata caiu 37% em dólares. Eu vou puxar aqui em reais para ver. Olha lá, BRL, ó, caiu 40%. O ouro caiu 16%. Então, assim, são coisas voláteis. Por isso que eu digo, não é que o ETF está errado. Acho que o ETF está aí para expor os investidores a classes de ativos específicos. Não estou nem falando de prata, estou falando de alternativos no geral, tá? Por exemplo, se eu botar aqui o Bitcoin também, cara, a volatilidade é muito, muito alta em relação ao comportamento que ele vai ter na sua carteira. Mas, de fato, pode gerar grandes valorizações, como foi esse caso aqui, né? A gente pegou aqui 2025, por exemplo, cara, subiu aqui percentuais muito, muito absurdos, né, cara? Mais de 200%. Praticamente ali em 12 meses estão bastante, né? Inegável que é um grande susto aí, positivo para quem pegou a alta. Acho que a grande pergunta que o investidor tem que se fazer aqui é, ao comprar um ativo alternativo, o que ele espera com aquela exposição? Isso aqui eu estou roubando a imagem aqui do pessoal da Central Resulta Capital, só para falar do Core Satellite, porque quando a gente faz a compra de algum ativo, algum ETF na carteira, eu pelo menos tenho que ter uma razão muito clara para colocar ele lá. Agora eu estou fazendo algumas conversas aí, né, com o pessoal da Central RC, eu estou dando de bônus 1 hora de conversa grátis, né, sem custo, que é basicamente uma análise de carteira, uma pré-consultoria. A gente está dando esse bônus, é um ajuste ali do formato. E também para todo mundo que está entrando na Central agora em abril, se tem interesse, conheça a Central. Mas quando a gente vai falando com os investidores, até mesmo aqueles que já têm mais conhecimento e já têm carteiras mais ajeitadas, nem todos eles sabem responder com clareza o porquê que coloca cada ativo na carteira. Ou então, quantos % deve ter ali para você ter um bom rebalanceamento? Ou então, nas diferentes fases da sua vida, como esses ativos eles vão variar em termos de percentual, para mais ou para menos? Ou então, se você é mais arrojado, como é que fica em relação aqui ao Core Satellite, em relação a esses ativos que são mais sazonais e arrojados, né? O exemplo da prata, tá? Então muita gente está comprando prata porque acredita que ela pode ter aqui uma grande valorização aqui no, sei lá, curto, médio prazo e isso é muito bom e a pessoa talvez queira vender ali em cima. Enfim, é uma estratégia um pouco mais arrojada, mas eu sei que muita gente faz, tá? Então basicamente você está assumindo aqui um satélite para sua carteira, você tem uma tese de que quando ele chega em tal ponto, ou então até o final do ciclo, X% da carteira você vai vender, enfim, assim por diante. Mas essa clareza você precisa ter. Senão você vai começar a inserir ativos que têm um certo valor, mas não tem uma razão clara no portfólio. A minha crítica sempre é essa, né? A gente só pode comprar aquilo que faz sentido aqui para estratégia. Estratégia, inclusive, é o terceiro passo do ciclo da Central. Isso vale para ETF, vale para carteira de ações individuais. Eu não gosto, mas eu sei que vale, a estratégia é a mesma. Paga dividendo, não paga dividendo. Qual o motivo de colocar isso na sua carteira? E a gente geralmente fala, né? O que é core, você segura por um longo período
O que é satélite tem uma razão mais estratégica para você comprar e depois sair, mas que você tenha muita clareza, senão você começa a botar um monte de satélite, aí você vai ver tem um monte de satélite na carteira e aí não consegue se desfazer deles. E é basicamente isso que a gente está vendo bastante agora na finaleira de abril, que é quando tem essas conversas, né, tanto com o pessoal da Central quanto os novos assinantes. E justamente o pessoal mostra a carteira, troca uma ideia, fala dos erros do passado, do que está incomodando eles, né? Geralmente é isso, né? Falta de clareza de como é que a carteira deve ser nas diferentes fases de vida, do que deve comprar todo mês, tem que ficar pensando, descobrindo. E a gente vê um monte de satélite, então um monte de ativos que muitas vezes são bons, mas estão na fase errada, ou não tem percentuais, ou a estratégia não está conversando. E aí você muitas vezes acaba assumindo mais riscos do que deseja, ou então do que está ciente, e numa crise, por exemplo, numa grande volatilidade, às vezes as coisas caem juntas porque elas estão correlacionadas, ou então porque você não sabia, mas acabou caindo mais. Então, se tiver interesse em conhecer a Central Resulta Capital, tem um link aqui embaixo na descrição, no comentário fixado, são as 4 etapas aqui dos investidores. Tem a Central que amarra tudo isso, um monte de coisa, passo a passo, tá tudo explicado lá. E aí eu quero saber de você se você investe em prata, em ouro, se gostou da novidade, se espera que seja um pouco mais barato por conta da taxa de administração. E claro, se você gosta de ETFs, mas não quer saber de commodities em geral, quer alguma coisa mais focada em ações brasileiras, eu analisei recentemente o desempenho do AUVP11, para a gente ver como é que está indo o índice nesse primeiro rebalanceamento. Tem umas coisinhas diferentes lá, fiz alguns comentários, se tiver interesse, vou te recomendar nesse vídeo aqui. Então é isso, um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição e seu like, e lembre-se sempre que investir certo resulta capital.